Bom dia a todos. Daqui não dá para ver a serenidade do olhar, mas espero que consigam apanhar alguma parte da serenidade das palavras. Pelo menos assim o tentarei. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Espero sinceramente que valha a pena. Falar de tempo. Inevitavelmente eu só sei falar de uma coisa, ou pelo menos assim eu julgo, que é falar de património. E património é uma dimensão que, se é alguma coisa, é uma dimensão temporal. É uma existência temporal. Por outro lado, também é uma falácia. Falar-vos-ei de algo que não existe, é uma percepção. E essa é a primeira noção estranha. Património é uma percepção e é um construto. Não existe, na realidade. O que existe é a história, o que existem são factos, o que existem são materializações. O modo como a interpretamos, identificamos, como a colocamos no bolso, como a catalogamos, tem a ver com o modo como cada um de nós individualmente o percepciona, o apreende, o torna próprio. Já lá chegaremos. Património cultural. A noção clássica, e a noção clássica já agora é do século XX, portanto não tem assim tantos anos quanto isso, e foi transformada sobretudo na segunda metade do dito, diz que património cultural é o conjunto de bens materiais e imateriais, definidores de uma dada comunidade, que essa comunidade tem o dever de salvaguardar, transmitir, portanto, que foi legada do passado, que tem o dever de salvaguardar e transmitir para as gerações futuras. Isto coloca-nos dois problemas. Os elementos definidores de uma comunidade. Os elementos definidores de uma comunidade não estão definidos. 2, o dever da comunidade presente, o salvaguardar e legar para uma geração futura. Bem, isto é fabuloso. Recebemos um conjunto de elementos que nos definem, temos o dever de os transmitir, não temos nada a ver com o modo como é criado. Não é exatamente assim. A primeira circunstância da humanidade, da existência de um indivíduo, é que existe num espaço. O espaço, a geografia, faz uma coisa incrível com todos nós. Define o nosso cotidiano. A definição do nosso cotidiano vai definir a ação de um indivíduo concreto. Melhor, a ação de um conjunto de indivíduos concretos. Cada um dos indivíduos concretos, unidos em pontos de interseção, vão criar uma dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, enquanto criada, vai levar à circunstância de que o grupo se considere enquanto tal. E o grupo, para se considerar enquanto tal, vai tentar balizar aquilo que são os seus limites, balizar o seu território, balizar a sua área de ação. Ao balizar a sua área de ação, vai fazer uma coisa muito simples. Vai tentar utilizar tudo aquilo que são os seus mitos de heroicidade, os mitos de um fulano, os mitos de um contexto, os mitos de um achado, para dizer, até aqui somos nós, a partir daqui são vocês. A criação de vários grupos que compartilhem certas fronteiras leva à criação de uma comunidade. E, portanto, já estamos naquilo que são os elementos identificativos de uma comunidade. Identificativos no sentido de definidores de uma identidade. São os grupos que dizem o que é seu. São os grupos que dizem o que é que não é dos outros. E nós vivemos nessa circunstância diariamente. O problema de vivermos nessa circunstância diariamente é que, quando falamos em grupos, não estamos a falar na ação do João, da Maria, do José. Estamos a falar na ação do João, da Maria e do José, perdidos na ação de outras, ou de outro, que com maior poder, maior verve, maior capacidade, maior vontade, diga ao João, à Maria e ao José, meus amigos, isto é que é importante, isto é que nos define. Quando nós chegamos a esse ponto, acabamos de nos perder. E a circunstância do património cultural, de que tanto se fala e tão pouco se diz, não está no facto de haver tradições, no facto de haver modas, no facto de haver aquele elemento que já existe há sei lá quanto tempo, já é do tempo dos meus avós. Bem, o ser do tempo dos nossos avós não faz de algo património, faz de algo antigo, faz de algo com alguma tradição, faz de algo com algum sentido de existência no tempo, com um cariz de repetibilidade. Mas não o torna identificador. Pode torná-lo agradável, pode torná-lo quente, se assim quisermos, pode torná-lo apelativo para o nosso próprio cotidiano, nesse momento inicial, mas, novamente, não faz dele património cultural. Porque nós, enquanto indivíduos que permitimos ao grupo que construísse a comunidade, deixamos também, por efeitos muito diversos e normalmente relacionados com guerras, que fosse um conjunto de pessoas fechadas numa sala que, através de convenções ou de leis, que não convencionais, dissessem isto é património, isto é um monumento, isto deve ser preservado, isto deve ser transmitido. A partir do momento em que nós legamos a nossa capacidade de decidir aquilo que nos define individualmente, e nós, individualmente, em contacto com todos os outros que estão à nossa volta, digamos verdadeiramente, isto faz sentido, isto para mim é importante, sem isto eu não sou quem sou.
Só a partir desse momento em que permitimos que nos façam isto, ou que façam isto por nós, permitimos que se construam teorias do património. E a teoria do património é a pior coisa que pode acontecer, porque sinceramente ela escapa ao indivíduo. Nós dizemos que as pirâmides de Gizé, ou as pirâmides, sejam elas quais forem, são elementos patrimoniais da humanidade, porque permitimos que alguém o definisse enquanto tal. Para algumas pessoas, sinceramente, a existência ou não de uma pirâmide pode ser absolutamente indiferente. Para outra, a existência de uma Sé pode ser a coisa mais relevante do mundo. E pode ser a coisa mais relevante do mundo por uma circunstância tão simples quanto o dobrar dos sinos marcava as horas. O dobrar dos sinos indicava os incêndios. O dobrar dos sinos indicava os ataques. O dobrar dos sinos indicava a passagem de alguém. A passagem no sentido de falecimento. E esse alguém podia ser relevante para nós, enquanto indivíduos, membros de um grupo que informa uma comunidade. Nós chegamos aqui a um problema e quando vemos, novamente, peço desculpa, eu gosto de património cultural, eu estudo património cultural desde que me lembro e, portanto, tive essa felicidade. Eu não estou a tentar destruir nada, nem a tentar criar alguma circunstância que seja simplesmente discursiva. Mas o problema está na verdade das coisas. E o problema está na validade das coisas. Viseu é terra de Viriato. Portugal é terra de Viriato. Viriato só é verdadeiramente relevante para quem quer que seja a partir dos séculos XVI e XVII. E só é relevante a partir dos séculos XVI e XVII porque, numa altura de domínio espanhol, nós procuramos heróis. E nós procuramos heróis que pudessem valorizar o sentido, galvanizar o sentido da ação de um grupo de indivíduos. E então, um indivíduo, dois indivíduos, um pequeno grupo de indivíduos, chamemos-lhe as oligarquias dominantes, porque na prática a teoria que é aplicável à ciência política é aplicável à ciência do património, repescaram o Viriato, que ninguém sabe onde existiu, se é que algum dia existiu nos termos em que o consideramos, e disseram aquele herói pastor lusitano dos montes Hermínios, E o leva a que no século XX tenhamos o Viriato como um inevitável vizinhança. Alto lá. Viriato é um elemento histórico e é um elemento patrimonial porque entrou na historiografia que nós fazemos dos nossos dias. Não podemos contar uma história de Viseu sem contar a história de que Viriato faz parte do nosso dia-a-dia. O que não é necessariamente verdade é que a verdade de Viriato algum dia tenha sido contada. E quando nós falamos de teoria de as conspirações, os lusitanos tinham um azar danado, porque todos os líderes eram assassinados. Ok. Viriato, nos últimos anos da sua vida, foi considerado como amigo do povo de Roma. Até que ponto, e agora estou a especular, até que ponto os outros lusitanos não se terão sentido traídos por Viriato? Porque alguma coisa muito estranha acontece quando alguém é nomeado ou titulado amigo de Roma, garantidamente não andam a dar-se mal. Para alguém que tentava lutar pela sua independência, e isto é feito por cronistas romanos, não por cronistas lusitanos, porque em princípio não os temos, esta parte da história não foi contada. E quando uma parte da história não é contada, estamos a habilitar-nos a que a contem por nós. Esse é o grande risco, que construam aquilo que é o nosso sentido de identidade. Eu já voltarei a explicar este ponto. Por outro lado, eu peço-vos o favor, qual é a mais bela história de amor portuguesa? Alguém? Ajudem-me. Dom Pedro era um sádico que gostava de seu aio mais do que aquilo que convém reportar. Isto é dito nas crónicas. Dona Inês era uma espia de Castela que traiu aquela para quem trabalhava, não traiu porque ela já vinha a fazer o papel de Mata-Hari e que, obviamente, digamos assim, encontra um ponto de ligação com Dom Pedro. Isto é contado nas crónicas. Só no século XX, finais do século XX, XXI, é que isto é contado na história. A ideia não é destruir mitos. Pelo contrário, os mitos são aquilo que nos leva a fazer algo. Os exemplos são o que nos leva a fazer algo. Nós precisamos disso. Precisamos de nos sentir mobilizados e motivados. Agora, eu não quero construir aquilo, ou melhor, eu não quero transmitir aquilo que me foi legado, não quero contribuir para esse processo, sem, em algum momento, ter feito o possível para encontrar verdadeiramente a razão que justifica a criação do mito. Se isso implicar destruir alguns mitos, pois sim, mas esse é o nosso dever. O nosso dever não é receber e passar. O nosso dever é tentar encontrar, de facto, onde é que nós nos fazemos. Que tipo
de valores, que tipo de pressupostos, que tipo de ações, que tipo de olhares queremos nós passar aos nossos, àqueles que vêm depois de nós. Porque essa é outra circunstância do património. O património é uma noção de ancestralidade. E eu falar em ancestralidade, eu não estou a falar no sentido de nos devemos considerar como impregnados de um modo inescapável de uma noção de árvore genealógica. Não interessam os nomes. Interessam para nós. Nós somos o que somos porque vieram outros nomes antes de nós. Mas quantos de nós conhecem os nomes que nos antecederam? Quantos de nós conhecem verdadeiramente os nomes da terceira geração, da quarta geração? Os samurais japoneses tinham uma tradição absolutamente fundamental. Ao encontrarem-se, pelo menos ao encontrarem-se frente a frente, tinham de se apresentar e indicar aquilo que era a sua ancestralidade. E a ancestralidade não era recuar até o tempo de Ulisses, como Lisboa fez para fundar a cidade, ou para justificar a fundação da cidade. Estamos a dizer, eu sou filho de. Isto implica que nós vimos de algum lado. E essa é uma circunstância, bem, enfim, basicamente é uma lei de lá para Alice, claro que vimos de algum lado. Agora, outra verdade, nós não vamos para muito mais. Podemos acreditar nisso, mas isso já está no domínio das crenças individuais. Mas nós vimos de algum lado e paramos aqui, nós. A nossa construção ou a nossa continuidade só se fará por aquilo que legarmos, mais uma vez. E podemos legar, é quase o toca e foge, a alguém diretamente, não a 4 ou 5 gerações. Esse, se correr bem, se nós fizermos o nosso papel, se a história for justa para connosco e se nós formos suficientemente válidos para o nosso tempo, poderemos ter alguém que se lembre de nós. E ao lembrar-se de nós, poderão passar aquilo que foi o nosso papel. Não mais. Essa é a expectativa última. A teoria do património diz uma outra coisa. Define entre monumento e memorial. E o monumento, basicamente, é aquilo que construímos para que nos lembremos. O memorial é o que construímos para que não nos esqueçamos. Há muito poucos monumentos que tenham sido construídos por nós. Mas há muitos monumentos que foram construídos por quem por nós governava ou por quem por nós tomou as decisões. Se nós aceitarmos que o património cultural, como o podemos considerar de um modo geral e no dia-a-dia, é a circunstância da efetivação dos traços identitários como nos lembramos deles, estamos a aceitar os monumentos que nos foram impostos. Alguns serão justamente considerados enquanto definidores. Outros serão simplesmente aquilo de que os nossos avós já falavam. Essa não é uma circunstância de validade. As marchas de Lisboa não vêm do templo de Dom Afonso Henriques. Ninguém diz que sim, mas enfim, estou a exagerar. De onde é que vêm as marchas de Lisboa? De onde é que vem a tradição do folclore? De onde é que vem tudo isso? Há circunstâncias políticas que fazem com que determinados elementos sejam ditos como definidores de quem somos. Inevitavelmente, enquanto membros de um grupo, somos tentados a aceitá-lo. Inevitavelmente, enquanto membros de um grupo que ativamente participa no informe da comunidade, somos tentados a aceitá-lo. E aqui é o ato de revolução civil patrimonial. Cada um de nós deve. Não quer dizer que consiga, mas penso eu, deve tentar encontrar forças para definir a realidade das coisas. E a realidade das coisas vem através da informação. E a informação cabe-nos a nós compendiá-la também, ou participar na sua construção. O património é comunicação. É preciso alguém, um emissor, que tenha uma mensagem num código inteligível, num suporte que seja descortinável. E é preciso um receptor. Ora, se nós estamos em comunicação, e se a comunicação é um elemento dual, do património faz parte, inerentemente parte, o nosso papel. Se vamos aceitar que os monumentos nos sejam dados como monumentos e, portanto, como inatacáveis e, portanto, como absolutamente válidos e verdadeiros, estamos, sinceramente, a correr o risco de perdermos, sabe-se lá durante quanto tempo, potencialmente para sempre, aquilo que de facto ocorreu. E aquilo que de facto ocorreu foi que, num dia, seja ele qual for, ao longo da história, um grupo de pessoas se juntou para fazer algo. E um gesto marcante de um desses indivíduos provavelmente levou
a que se tornasse mito a heroicidade daquele gesto. E nem sempre o gesto é heroico, enfim, mas fica mais bonito falar em heroicidade, e em mito. O patamar do indivíduo que só nada pode versus o coletivo que tudo consegue é um patamar muito injusto para o pobre do indivíduo. E basicamente era dentro desta dinâmica de uma teoria muito simples, com noções muito simplistas, apesar de tudo, mas afirmar que cabe ao indivíduo, que por sua vez tem tantas contingências no dia, como as expliquei, uma geografia, um cotidiano, mas cabe ao indivíduo fazer por lembrar aquilo que é o seu papel e o papel daqueles que estão à sua volta. E nessa circunstância, património é, porventura, património cultural, eu não vou falar de natural porque isso escapa-me um pouco, mas património cultural é, porventura, o mais nobre ou a mais nobre das disciplinas, não é uma ciência exatamente. E é a mais nobre das disciplinas porque tudo o que é feito em termos de património cultural é feito num sentido relacional. É feito no sentido do nosso relacionamento com o próximo e é feito no sentido do nosso relacionamento com aqueles que antes de nós vieram, devemos-lhes isso, o terem vindo antes de nós, e bem ou mal marcar o que foi feito por eles, e é o nosso dever para transmitir aos outros. Esse dever de transmitir aos outros não é o dever de transmitir os monumentos tal qual, é o dever de transmitir a verdade das coisas, dentro do possível, do seu encontro. É como plantar árvores. Se nós plantarmos o eucalipto, estamos a fazer algo que, ok, com certeza daqui a 7 anos temos alguma coisa que podemos usar. Mas como se costuma dizer relativamente aos pinheiros, relativamente a outro tipo de árvores de grande porte que demoram mais anos a crescer, são feitas para os nossos filhos, são feitas para os nossos netos. Nós todos podemos plantar a nossa árvore. Disso ninguém nos impede. A nossa ação política, a nossa ação social tem a ver com o facto de nos lembrarmos quem somos e de nos lembrarmos, novamente, dentro dos erros de percepção, que o património enquanto realidade também obriga, porque obriga. Nós vamos lembrar da história um bocadinho ao lado de como ela foi, mas se todos contarmos a mesma história, ou o mesmo momento, provavelmente juntando esses vários pontos de história, conseguiremos chegar a algum lugar que a fixe. Cabe-nos a nós. Cabe-nos a nós não deixar que nos construam monumentos. Cabe-nos a nós não permitir que nos imponham memoriais. Cabe-nos a nós, a cada um de nós. E isto não quer dizer destruir nada. Pelo contrário. Simplesmente implica que, naquilo que é o nosso dia-a-dia, naquilo que são os nossos 7 segundos de conversa, possamos, sinceramente, assumir que é ao indivíduo, em comunhão com outros indivíduos, que cabe construir a história. Porque a história é um construto e o património, mais que outra coisa, pertence-nos, não ao outro. Muito obrigado. Bom dia.